E nós precisamos entender uma coisa, Deus ele falou comigo, olha só, que enquanto eu não entender, olha só, enquanto eu não entendo, então eu não mudo. Enquanto eu não entender as coisas, enquanto eu não entender a vontade de Deus, eu não vou mudar. Por que algumas pessoas elas não mudam? Porque elas não entendem. Elas não entendem que precisam mudar. Elas não entendem que alguma coisa precisa acontecer na vida delas. Escute isso. Enquanto eu não entendo o que eu quero, eu não alcanço nada. Enquanto você não entender o que você quer, o que você quer, você precisa entender o que você quer, porque o que nós queremos, irmão, vai exigir de nós algumas prioridades, vai exigir de nós algumas renúncias. Então, enquanto eu não entendo, eu não alcanço, eu não avanço. Enquanto eu não entender o que eu preciso, eu não vou avançar. Então, que o Senhor ele possa falar isso com você. E uma das coisas que Deus ele possa falar conosco nessa noite é sobre essa comunhão. Uma comunhão para a eternidade. Irmão, não tem como você ficar muito tempo com uma pessoa que você não tem comunhão, você não consegue. Você só vai conseguir ficar com alguém se você tiver comunhão. E aí o que Deus quer? Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele para ter uma comunhão na eternidade. Esse é o desejo de Deus, irmão. Eu queria que você abrisse seu coração. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 21. Aleluia. Apocalipse, irmãos, o livro escatológico, o livro da revelação, o livro dos últimos dias, dos últimos tempos, capítulo 21. Aleluia. Lembrando que o tema é comunhão para a eternidade. Aleluia. Diz assim, Apocalipse capítulo 21, último livro da Bíblia, a partir do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: olha, vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passou, e o mar já não se existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus, os homens de Deus habitará. Eles serão povos de Deus, e dos olhos enxugará toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Irmão, olha para mim aqui. Olha só, eu sei que muitos de nós, presta atenção, muitos de nós deixamos alguns problemas em casa, deixamos algumas dificuldades no dia a dia, e nós precisamos mudar isso, irmão. E para nós mudarmos isso, o que a gente precisa fazer? Tirar o que está na nossa cabeça e colocar o que Deus está colocando agora. Quando a gente estava arrumando a casa, eu falei para minha esposa, estava lendo um livro, e no livro estava dizendo justamente isso. Presta atenção aqui. O escritor falava assim: olha, coloque na sua mente o número 2. Eu estou pedindo para vocês, coloque na mente de vocês o número 2. O número 2 vermelho, um vermelho bem chamativo. Coloque na mente de vocês aí. Colocou? Coloque na mente de vocês esse número 2. Está na mente de vocês? Então olha só que coisa interessante. Se está na mente de vocês, o que vocês entrou aqui na mente já não está mais, agora está o número 2. Então o que vocês precisam fazer agora? Tira o número 2 e coloque agora a presença de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, o estar aqui. Lembra que quando você já ouviu, e você mesmo às vezes já falou muito sobre isso, sobre culto de corpo presente? O corpo está, mas a mente não está? É mais ou menos isso. Então nós precisamos vir para a igreja todos os dias e colocar a nossa mente no lugar onde nós estamos, onde Deus está liberando promessas e palavras para nós. Para quê, irmãos? Para que algumas coisas mudem, para que a gente venha entender que precisamos mudar. Não adianta saber se você não entende, não. Tem gente que sabe, mas não entende. Nós precisamos saber e entender
porque aí vai vir o resultado. Então olha só, lembra do texto que nós lemos aí? O que Deus está prometendo, o que Deus está falando? Como você consegue imaginar como que será isso? Você consegue imaginar como que será esse grande dia, essa eternidade? Por quê, irmão? Porque Deus, desde o princípio, Ele criou o homem para que o homem pudesse desfrutar de uma comunhão com Ele. Prova disso é que quando nós lemos a palavra, Deus visitava o homem todo dia, na viração do dia, Deus ia lá visitar. Irmão, ninguém visita uma pessoa por acaso. Ninguém visita uma pessoa por visitar. A pessoa visita porque ela quer comunhão, ela tem desejo de comunhão. E Deus, então, Ele preparou o ser humano, nos preparou para desfrutar dessa comunhão. E Deus, então, ia visitar esse homem. E quando nós falamos homem, é sem generalizar. Então, escuta isso aqui. Mas, infelizmente, o pecado quebrou essa comunhão. E quando o pecado entrou, irmãos, olha só, criou-se um abismo, um distanciamento, gerando, olha só, colocando o Criador longe da criação. E com isso, o homem que vivia essa comunhão com Deus, agora ele está vivendo esse pecado. E se o homem não entender que ele precisa se libertar desse pecado, ele vai permanecer. E olha aqui, irmão, presta atenção, o que a Bíblia diz? Que existe uma eternidade para nós, mas algumas pessoas não vão herdar essa eternidade. Quais pessoas? Os covardes. Quando nós falamos de covarde, não é aquela pessoa medrosa, não, mas aquelas pessoas que fazem covardias. Nós conhecemos muita gente que são covardes, incrédulos, depravados, assassinos, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Eles não vão herdar. A Bíblia deixa claro em Apocalipse capítulo 21 que nós lemos. Se você continuar lendo, pastor, o que o homem precisa fazer então? Nós vamos entender aqui o que o homem precisa fazer para que ele possa herdar essa comunhão na eternidade. O que o homem precisa? O homem precisa de um redentor. Por isso que eu disse que nós vamos entender que hoje eu quero tentar ser dinâmico, o mais dinâmico possível. O homem precisa de um redentor, alguém que possa ser capaz de gerar essa salvação. Irmão, então nós precisamos entender que eu não consigo, irmão, gerar essa transformação na minha vida. Por isso que eu preciso entender que eu sozinho não consigo. Já viu que tem gente que você sabe que ele precisa de Deus, ele precisa buscar o Senhor, mas ele fala, eu estou bem. Não, isso aí é só uma questão de tempo, vai mudar. Não, porque nós precisamos de um redentor. Existe um abismo entre eu e Deus, e esse abismo, ele só será fechado se esse redentor vir na minha vida. Então nós, como seres humanos, nós não temos condições, nós precisamos de um redentor, e a justiça de Deus exige os requisitos para esse redentor. Por isso que o homem não salva ninguém. Por isso que o pastor, por melhor pastor que seja, ele não vai salvar ninguém. O médico, pelo melhor médico que ele seja, ele não vai salvar ninguém. Nós não temos condições de salvar ninguém. Por quê, irmão? Porque nós não somos perfeitamente obedientes. Não somos. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa. E nós não temos vida em nós mesmos para transmitir vida para outra pessoa. Então vai ser exigido desse redentor. E aí o que Deus faz, irmãos, para que a humanidade, para que o ser humano desfrute dessa comunhão eterna? O que Deus faz? Deus levanta um redentor. Deus levanta alguém. Deus ele planeja, irmãos, algo perfeito. E aí o que ele faz? Ele envia Jesus para nós. E o primeiro requisito que o homem não tem, e Jesus tem, é a divindade. Escute isso aqui. Jesus, irmãos, olha só, ele possuía uma vida inerrante, com capacidade de vivificar a si mesmo e aos outros. Tanto que a morte de Jesus trouxe vida para nós. Aleluia. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então a morte de Jesus trouxe vida. Se eu morrer, irmão, ninguém vai viver. Pelo contrário, eu creio que uma meia dúzia vai chorar. Pelo menos uma meia dúzia vai chorar. Agora Jesus não. Jesus, na sua divindade, com a sua morte, ele trouxe vida para muitos de nós. Prova disso é que eu e você estamos aqui. Segundo requisito, irmão, presta atenção nisso aqui: humanidade. Olha só, tornar-se-á homem, a fim de obedecer em lugar do homem e morrer no seu lugar, como de fato Jesus fez. Sabe o que é isso? Não, humanismo no sentido de valorizar o ser humano. É aquilo que eu quero que você entenda. Não tem ninguém perdido para Jesus. Pega isso aí, irmão. Não tem ninguém perdido para Jesus.
é o humanismo. Ele pega o ser humano e valoriza o ser humano. Aquilo que nós desprezamos, por isso o homem não tem condição de salvar. Por quê, irmão? Porque se alguém errar com você é condenação. Você quer condenação. Errou comigo é condenação. Existe um profeta por aí, que ele está até lançando na internet, no Instagram, que errou 2, 3 vezes, acabou, você não tem que dar chance mais. É um profeta que tem por aí. Mas nós entendemos que é 70 vezes 7 que o Senhor diz, ou seja, nós temos que perdoar sempre. Então, olhando para a nossa raça humana, nós não temos condições. Então, Jesus, na pessoa, na divindade, na humanidade, ele tem condição de fazer isso. Aleluia. Oh, maravilha. Segunda coisa, irmão, Jesus teve uma vida impecaminosa, ou impecaminosidade. Olha só como o homem Cristo não pecou em toda a sua vida. Ou seja, Jesus foi alguém sem mancha, Jesus foi alguém sem sujeira, Jesus foi alguém sem pecado, o que rendeu o direito da vida eterna. E ele transferiu isso para nós, ele transferiu isso para o homem, pois de si mesmo ele já possuía a vida eterna. Jesus já possuía a vida eterna. Irmão, nós temos que entender isso, irmão. Nós queremos poder, isso faz parte da igreja. Nós queremos o Jesus, nós queremos o Deus, nós queremos o Espírito Santo, mas nós temos que permanecer nessa comunhão entendendo isso. Aleluia. Então, querido, olha só, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, a Bíblia vai falar algo interessante para nós. Não vou conseguir ler todos os versículos para a gente poder ganhar tempo, mas lá em 1 Coríntios 5, 19, a Bíblia vai dizer assim, olha, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, nos confiou a mensagem da reconciliação. Sabe o que Deus estava fazendo? Olha para mim, irmão. Deus estava criando uma ponte, passando sobre o pecado para ligar eu e você a Ele. Eu vou falar de novo. Deus estava criando uma ponte sobre o pecado para ligar eu e você a Ele. Ou seja, se nós pecarmos, nós precisamos entender que existe uma ponte que nos levará até Jesus para nos perdoar e transformar a nossa vida. Então, olha só que coisa interessante. Nós vemos aqui no livro de Apocalipse a ilustração que a visão que João teve. João teve uma visão da Nova Jerusalém, a morada eterna de todos os salvos em Cristo Jesus. A Nova Jerusalém será um lugar onde nós desfrutaremos da plena comunhão com Cristo, para todos sempre, em meio a toda a grandeza de sua criação e dos salvos. E dentre essas características temos um poderoso argumento que nos faz desejar essa comunhão hoje e para sempre. Que argumento é esse, irmão? Qual argumento? O que você está entendendo? Qual argumento que nós temos, irmãos? Não haverá mais choro. Aleluia. Não haverá mais dor. Não haverá, irmãos, olha só, mal nenhum. E aí o que a Bíblia diz? Olha, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ou seja, Deus permanecerá conosco nesse grande dia. Deus vai permanecer como seu nesse grande dia. Eu posso ouvir um aleluia? O próprio Cristo, irmão, será a nossa habitação. Estaremos com Ele para todos sempre, desfrutando da sua presença, do poder, da glória, da revelação. A nossa comunhão interna com Cristo não poderá mais ser afetada. Irmão, hoje existem muitas coisas que afetam a nossa comunhão. Olha para mim, hoje existem muitas coisas que afetam a nossa comunhão com o Senhor. Às vezes um problema de saúde, quando você quebra a sua comunhão com Deus. Às vezes um problema, um pecado, a vida que você está levando quebra a sua comunhão com Deus. Mas nesse dia aqui, nada poderá impedir a nossa comunhão com Deus. Mas como que eu vivo isso, pastor? Estou vivendo hoje. Para mim, viver isso na eternidade, eu preciso viver hoje. E eu queria te dar o primeiro motivo. Primeiro motivo, nós teremos uma comunhão de plena alegria, irmão.
uma comunhão de plena alegria. A comunhão eterna com Cristo nos proporciona um tempo de plena alegria, onde nenhum mal poderá nos atingir ou roubar a nossa paz que está em nosso coração. As lágrimas de tristeza não existirão mais. Seremos envolvidos de plena alegria da parte de Deus, celebrando eternamente a vitória de Cristo. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, não será um dia de alegria. Será uma plena alegria para nós. Hoje algumas coisas roubam a nossa alegria, irmão. Eu tenho certeza, vou falar isso aqui sem meterrar, eu tenho certeza que o seu coração não está como você estava no domingo. Eu tenho certeza. Por quê? Porque algumas coisas vêm para tentar roubar a nossa alegria. Algumas coisas vêm para tentar tirar a nossa paz. E essa eternidade, a Bíblia está dizendo que ela será de plena alegria. Sabe o que é pleno? É uma totalidade. Nada vai tirar a nossa alegria. Irmão, nós às vezes vivemos um momento bipolar. Tem um momento que você está feliz com a sua esposa, com o seu marido. Tem um momento que você quer matar ele, quer matar ela. E a Bíblia está dizendo que nós vamos viver essa plena alegria. Segunda coisa, irmão, uma comunhão de vida plena. Escuta isso aqui: plena alegria e uma comunhão de vida plena. Quem está me entendendo, irmão? Meia dúzia está entendendo, isso é muito bom. Olha só, a nossa comunhão com a família, amigos e outras pessoas, inevitavelmente é interrompida pela morte natural e doença, trazendo tristeza, dor, sofrimento, um vazio, irmãos. Olha só, que parece não ter fim, uma dor que parece não ter cura. Nós não conseguimos desfrutar de uma vida plena. Por quê? Porque essas coisas, irmãos, olha só, elas acontecem na nossa vida, elas vêm na nossa vida, e aí isso rouba, trazendo aí essa tristeza, as doenças, o sofrimento, trazendo um vazio, irmão, que parece que não tem fim, uma dor que nunca mais vai acabar, uma enfermidade que nunca mais terá cura, mas a eternidade com Cristo nos proporcionará um tempo de vida plena, irmão. A eternidade com o Senhor, ela proporciona isso para nós. Isso precisa fazer parte, irmão, da nossa vida, do nosso dia a dia. Olha só, onde viveremos em um lugar que desconheceremos hospitais, irmãos. Nós vamos desconhecer o hospital. E o hospital hoje em dia, você sabe como é que é. Quem tem plano de saúde continua, luta até o fim para permanecer. Agora quem não tem que ir lá para o nosso amigo, né? SOS. Vai ficar mais legal, né? Então, irmãos, entenda isso. Mas na eternidade nós não vamos conhecer hospitais, não vamos conhecer farmácia, funerária, assim como não existirá médicos, irmãos, assim como não existirá coveiro. Aleluia! Por quê? Porque nós vamos ter uma vida plena, vamos desfrutar, irmão, de toda a vida infinita com Deus. Precisamos entender isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que as primeiras obras já passaram. Às vezes nós entendemos muito uma revelação de poder, uma revelação de Espírito Santo, uma revelação de mover, mas estamos entendendo uma revelação da vida eterna. Precisamos entender, irmãos, olha só, que Deus ele proporciona para nós. E Deus ele vai enfatizar na palavra dele que o mais importante é a vida com ele. Tudo que Deus preparou e proporcionou para nós foi para que nós venhamos ter uma vida com ele. E aqui ele deixa bem claro em Apocalipse, porque as primeiras obras já são passadas. Deus vai fazer algo novo. Deus está fazendo algo novo, entenda isso. Eu disse no início: se você não entender, irmão, você não muda. Se você não entender, você não deseja. Se você não entender, você não alcança. Se você não entender, você não desfruta. Terceira coisa, irmão, uma comunhão desassociada do passado. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Se Deus está falando que as primeiras coisas já passaram, então Deus ele não vai trazer algumas lembranças de passado para nós. Olha só, o passado muitas vezes acaba interferindo na nossa comunhão no tempo presente, seja com Deus ou com as pessoas. Eu sei que se eu perguntar para você, você vai lembrar de um irmão, de um tio, de alguém que você tinha uma comunhão com ele, mas pelo passado que vocês viveram, hoje não tem comunhão mais.
Então algumas coisas que acontecem no passado impedem de nós desfrutarmos de algumas coisas no presente e no futuro, irmão. Tem gente que não conversa mais com os irmãos, até conversa o necessário porque eles falam do passado. Então Deus, sabendo que o passado pode nos prejudicar no futuro, o que Ele faz? Ele faz com que as coisas do passado sejam passadas. Você consegue entender, irmão? Então preste atenção para a gente trazer para o nosso dia aqui de hoje. Algumas coisas que você cometeu no passado, Deus já esqueceu. Vou falar de novo. Algumas coisas que você fez no passado, Deus já esqueceu. Deus trouxe você aqui para você lembrar de um futuro que Ele tem preparado para você. Deus trouxe você aqui para você lembrar de um futuro, irmão, de uma promessa que Ele fez para você. Então os nossos erros do passado, olha só, acaba gerando muitas acusações, criando muitos bloqueios, levando as pessoas a pensar que não serão amadas, que a comunhão não é mais possível, até mesmo porque elas não são dignas. Tem gente que pensa assim, não, eu não sou digno, Deus já me deu tanta oportunidade, Deus já fez tanto para mim, eu não sou digno de receber essa eternidade, eu não sou digno de receber a promessa de Deus. Não, isso é mentira de Satanás. Deus não está lembrando o que você fez, mas Deus quer que você entenda o que você vai fazer depois desse culto, o que você vai fazer depois de agora. Deus quer que você entenda isso, porque todos nós somos dignos, irmão. Por que nós somos dignos? Porque Jesus criou a ponte. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela: Jesus criou a ponte. Aleluia. Por meio de Cristo, irmão, não existe mais acusações. E os erros foram esquecidos. Não existe mais, irmãos. Por quê? Porque Ele está escrevendo um novo capítulo na eternidade. Pastor, como assim, pastor? Lembra que eu falei que a nossa mente fica nos acusando? Mas só você colocar sua mente em Cristo. Por que Paulo disse isso? Que nós precisamos ter a mente de Cristo. Para nós esquecer das coisas do passado. Para nós esquecermos daquilo que a gente fez. E entender, irmãos, olha só, que Deus está escrevendo um novo capítulo. E quando Deus começa a escrever um novo capítulo, Ele diz na sua palavra: eis que faço nova todas. Deus está fazendo nova todas as coisas. Existem coisas que nós vivemos, irmãos, que a gente pensa assim: poxa, se for olhar pelo erro, pelo que eu fiz, eu não iria viver isso, mas Deus está fazendo nova todas as coisas. Ah, se fosse o que nós fizemos com as pessoas, tem coisas que nós fizemos com as pessoas, e a gente olha para nós e fala: nós merecemos um castigo, nós merecemos isso, mas Deus está fazendo nova todas as coisas. Nós às vezes olhamos por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós fizemos, pelas nossas ações, e falamos: mais cedo ou mais tarde eles vão descobrir, mais cedo ou mais tarde vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas Deus vem e faz nova todas as coisas. Mas como é que eu desfruto dessas novas coisas? Entendendo que eu preciso me arrepender. Entendendo que eu preciso viver com o Senhor. Você está entendendo cada ponto aí que eu falei? Olha o quarto ponto aqui então. Uma comunhão de novidades, irmãos. Isso aqui, eu amei isso aqui. Olha só, às vezes nós pensamos que desfrutar de uma comunhão com Deus, em breves momentos, vivenciado em um mover profético, em um culto, nas orações que fazemos no nosso quarto, irmãos, tudo isso não se compara com aquilo que está reservado para nós. Às vezes nós pensamos que desfrutar de uma comunhão é assim: meu Deus, que culto profético, que culto poderoso, Deus falou comigo, meu Deus, nossa, eu senti a presença de Deus, não, eu entrei no meu quarto, falei com Deus, Deus avivou meu quarto, Deus trouxe um avivamento no meu quarto, isso é muito bom, mas o que Deus tem para nós não se compara com isso, irmão. Por isso nós temos que trazer na nossa mente, começar a colocar isso na nossa mente. Imagina você viver do lado de Cristo, irmão, com coisas novas todos os dias. Entenda isso. Coisas novas todos os dias. Deus, Ele planejou isso, irmão, no jardim passado, mas só que Ele quer cumprir isso no jardim futuro. Por quê? Porque no jardim passado o homem pecou. Agora Ele preparou o homem, Ele está preparando as nossas vidas, e Ele está preparando um novo jardim para que a gente possa desfrutar isso no novo jardim. Olha que coisa interessante, irmão. Apocalipse 22, 14 diz assim: olha, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vou falar de novo: possam entrar pela cidade pelas portas. Ninguém vai entrar pela janela, irmão. Ninguém vai entrar pelos fundos, irmão. Tem que entrar pela porta. E aquele que entrar pela porta é bem-aventurado. O que é bem-aventurado, irmão? Mas feliz. Deus quer isso para nós. E olha que coisa interessante: Deus deu essa oportunidade para João.
João teve essa visão. Olha só, João ele viu a nova cidade, irmão, que estava preparada para a manifestação do reino eterno de Cristo, a sua habitação juntamente com todos aqueles que decidiu viver na comunhão com Deus. Então escute isso, está bem definido essa cidade, irmãos, onde estavam todos juntos que decidiram. Eu preciso entender para mim decidir. Então, irmãos, olha só, o que eu quero que você entenda? Deus tem preparado uma eternidade para nós, mas muitos podem perder essa eternidade, porque a Bíblia está sendo clara: aqueles que decidiram. Enquanto eu não decido perdoar, enquanto eu não decido amar, eu não faço parte dessa comunidade. Enquanto eu não decido viver o que Cristo tem para mim, eu não faço parte dessa eternidade. E o que eu quero dizer com isso, irmão? Se você morrer hoje e não entender que você precisa perdoar, amar, fazer o que é certo, você corre o risco de não fazer parte dessa eternidade. Depois da morte não tem como ser salvo. Não tem, não. A salvação é em vida. Então Deus está preparando isso para nós. Deus ele está preparando isso para nós. Os cidadãos dessa cidade, irmãos, não serão qualquer pessoa, mas aquelas que viveram de forma santa, íntima com Deus, consequentemente com seus irmãos. Olha só, Deus sempre fala isso, pastor. Nós temos que viver uma vida santa, mas nós temos que viver com os nossos irmãos. Paulo ele vai dizer assim: olha, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Não tem como. Eu estava na minha casa hoje, tomando banho, e estava pensando nisso. Não tem como. A gente precisa vencer essas coisas. Paulo ele fala assim: olha, quando eu era menino, eu alimentava com coisas de menino, mas agora eu sou homem. E homem, irmãos, olha só, é responsável pelos seus atos. Homem é responsável pelos seus atos. Isso aqui é sem generalizar, tanto homem quanto mulher. Mas você pegou a estatura madura, então você é responsável pelos seus atos. Então nós temos que entender isso. Eu preciso, irmãos, olha só, viver essa íntima comunhão com Deus hoje e consequentemente com os meus irmãos. Quando você estava aqui nessa série de mensagens, quando falou da comunhão com o Pai, falou também da comunhão com os irmãos. Quando falou da comunhão com o Filho, falou da comunhão com os irmãos. Quando falou da comunhão com o Espírito Santo, falou da comunhão com os irmãos. A Paloma veio e trouxe uma palavra poderosa para nós, falando da comunhão da família e da família da igreja. Não adianta eu ter comunhão com a meia dúzia de pessoas da igreja e não ter com o restante. Não vou fazer parte dessa comunidade. O livro de Apocalipse nos mostra que a Nova Jerusalém, escuta isso é profético. A Nova Jerusalém não é apenas uma cidade, ela é muito mais que isso. A Nova Jerusalém, olha que coisa interessante isso aqui. A Nova Jerusalém é a própria noiva do Cordeiro. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus está preparando algo que parece que é para nós viver, mas somos nós que somos o que Ele está preparando. Pensamos que é uma cidade, mas Ele está preparando sua noiva. Por isso que nós precisamos entender isso, irmão. Olha só, em Apocalipse 21, 9 e 10 diz assim: olha, então veio dos 7 anjos que tinha 7 taças repletas dos 7 últimos flagelos, e disse-me: vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me em espírito em um grande alto monte e me mostrou a cidade, Jerusalém, que descia do céu junto de Deus. O que o anjo falou que ia mostrar? A noiva. E quem que o anjo mostrou? A cidade. E quem que é a noiva? E quem que ele mostrou? Eu e você. Eu e você, o anjo mostrou eu e você. Então essa interpretação ela fica clara quando nós começamos a ler aqui Apocalipse 21, 9 e 10, entendendo isso. Deus ele traz algumas revelações para nós. Ele vai liberando algumas revelações para nós.
quando eu começo a entender. Quando eu começo a prestar atenção. Devemos entender que a Nova Jerusalém, a cidade eterna santa, o lar da noiva do Cordeiro, bem como a própria noiva, não há distinção entre os redimidos. Olha só, os habitantes da cidade. Por quê? Porque ele é a própria cidade. Nós somos a própria cidade. Essa cidade, irmãos, olha só, desce do céu. Isso é a sua origem. A origem dessa cidade está no céu. Ou seja, nós somos criados no céu, nós somos projetados no céu, e ela vem de Deus. Olha só, pois foi escolhida por Ele, nascida do alto, como resultado da obra transformadora do Espírito Santo, irmão. Olha que coisa poderosa, você consegue entender isso? A expressão Nova Jerusalém é claramente uma contraposição à velha Jerusalém. Então Deus está falando de uma nova. Por quê, irmãos? Porque a velha Jerusalém, ela foi rejeitada, ela não teve uma comunhão com o Espírito Santo, ela não teve uma comunhão com o Messias. Então o que Deus está trazendo para nós? Uma nova Jerusalém. Mas Ele está criando a comunhão agora. Ele está projetando a comunhão agora. Para quê, irmãos? Para que possamos viver essa comunhão na eternidade com Ele. Aleluia. Se você não tiver uma comunhão agora com alguém, irmão, você vai entrar com ele dentro de uma sala e essa sala vai ficar ruim. Você vai entrar com ele para dentro de uma casa e essa casa vai ficar ruim. Amém. Então, antes de você entrar para essa sala, antes de você entrar para essa casa, tem comunhão aqui agora. Nós podemos fazer uma conotação com a vida conjugal. Se você não conhece o seu noivo agora, imagina quando você entrar para dentro da casa com ele. Está entendendo? Olha só, é comum nós vermos muitos cristãos falarem da Nova Jerusalém apenas enaltecendo, irmãos, olha só, o que tem lá na cidade. Já viu que tem gente que vira e fala assim, ele começa a falar, nós vamos andar nas ruas de ouro, nós vamos ver os muros de jaspe, mas ele está esquecendo, irmão, que ela é muito mais do que tudo isso, é a contemplação da face de Deus, irmão. Enquanto muita gente está preocupada em andar em rua de ouro, enquanto muita gente está preocupada em ver os muros de jaspe, eu quero ver o meu Deus, irmão, eu quero ver o Senhor, eu quero estar em comunhão com Ele, em um lugar que não existe dor, em um lugar que não existe lágrima, não existe tristeza, eu vou estar junto do meu Pai para a eternidade. Aleluia! É isso que tem que estar no nosso coração. Escuta isso aqui, irmão, mas isso dá para nós um sinal de uma pessoa materialista, pastor. Não estou aprovando isso aqui, não. Isso dá um sinal. Quem preocupa em pisar em ruas de ouro, você está entendendo aí, né? Quem preocupa em ver os muros de jaspe, está entendendo aí, né? O materialismo dele. Agora, quem tem um coração em Deus, a única preocupação dele vai ser ver o Senhor. A única preocupação dele vai estar com o Senhor. Eu estou dizendo isso aqui, irmão, mas a gente já pregou erroneamente dizendo isso. A gente já pegou, eu coloco a minha cara, irmãos, eu não tenho medo de falar que eu errei, eu preciso consertar, eu preciso acertar, eu não tenho medo não. Agora tem gente que fica aí, né? Às vezes fala uma coisa e depois não quer provar. Eu já peguei erroneamente falando das ruas de ouro, falando não pisar na rua de ouro, já falei isso aqui, mas aí a gente vai ter uma revelação, você vai entendendo, irmão, que o melhor que nós precisamos e temos que desejar é estar junto com o Senhor. É estar junto com o Senhor. Olha só, quando nós entendemos isso, que a presença, a comunhão eterna, nós podemos responder algumas perguntas, né, que são bem-aventuradas. Tem muitas pessoas que às vezes perguntam assim, olha só, quando nós vivemos, né, somos os vencedores, aqueles que perseveram até o fim, os eleitos de Deus, aqueles cujo nome está escrito no livro da vida, o Cordeiro, né? Nós entendemos isso. Olha só, nós vamos reinar agradecendo, nós vamos viver em comunhão por toda a eternidade com o Senhor. E muitas pessoas, elas têm uma ideia equivocada sobre isso, sobre acerca do novo céu, da nova terra. E aí o que as pessoas imaginam? Irmão, eu creio que você já imaginou isso. E nós vamos viver lá voando. Nós vamos estar lá em cima e vamos voar para a pé de Deus. Voar.
E as pessoas, elas têm isso. E elas, às vezes, têm esse pensamento de desfrutar, né, desse lugar que Deus, dessa habitação que Deus ele tem preparado para nós. Mas nós precisamos entender, irmãos, olha só, que quando nós estivermos nessa cidade santa, a nossa comunhão com Deus, ela será diferente. Então, olha só, não devemos imaginar a nossa vida na terra de forma espiritualizada, flutuando entre as nuvens, cantando o tempo todo. Tem gente que diz que nós vamos cantar o tempo todo. Irmão, você não quer adorar aqui, você vai ver no céu adoração o tempo todo. Irmão, se nós adoramos o Senhor aqui, o Senhor vai querer nos levar lá para adorar Ele. Se os anjos estão lá adorando Ele, Deus quer muito mais que isso, irmão. Então, muitas vezes nós ministramos isso aqui erroneamente e provocamos a igreja. Ainda agora, irmão, porque o céu que você vai é só adoração. Não, irmão. O céu que nós adoramos vai ter internet, vai ter tecnologia, irmão, alimentação, etc. Eu estou brincando. Mas, irmão, mas não será monótono, irmão. Não será monótono. Amém? Não é o que nós estamos pensando, irmão. Olha só, nós precisamos entender isso. Especificamente, olha só, precisamos entender que o Senhor, Ele vai fazer coisas, irmãos, olha só, novidade de vida todos os dias. A Bíblia, ela não esclarece muito acerca disso, irmãos, mas ela fala sobre o que realmente importa. E o que importa? Nós desfrutarmos dessa comunhão com Deus. Porque eu não sei se você já recebeu essa pergunta, mas eu já recebi. Será que lá no céu nós vamos comer? Será que lá no céu vai ter churrasco? Tem uns pregadores aí que eles até criam, né? Um desses falam, não vai ter churrasco, vai ter picanha. Mas eu acredito que possa ter picanha. Não estou dizendo bíblica, né, irmão? Porque temos que ter texto. Mas eu creio que nós vamos comer. Se Deus, o povo pediu carro no deserto, Ele não mandou carro para o povo no deserto. Então eu creio que isso pode acontecer. Por quê, irmão? Porque Deus, Ele sempre vai nos surpreender com a sua nave. E nós, irmãos, olha só, não vamos viver uma vida monótona lá. Olha só, a igreja de Cristo reinará durante toda a eternidade com Deus. Ou seja, nova terra, nós iremos desfrutar de uma comunhão eterna. Certamente, irmãos, olha só, com coisas maravilhosas que Deus vai preparar para nós. Não será, irmãos, olha só, coisas monótonas. Por isso que muitas pessoas, presta atenção, por isso que muitas pessoas elas não focam na eternidade. Por quê, irmão? Porque tem um pensamento errôneo. Ah, não, lá vai ser só adoração. Aí se a pessoa não entende o que Deus quer para nós, porque nós às vezes pregamos que vai ser só adoração, ela não entende, então ela fala, não quero falar não. Eu já estou tendo dificuldade de vir para a igreja para adorar, eu vou ficar no céu adorando. Então nós precisamos mostrar para as pessoas, irmãos, que o céu será muito mais que isso. E eu te provo, irmão, não estou aqui pregando heresia, não. O céu será muito mais que isso. Amém? A nova terra também. Olha só, na nova terra nós estaremos unidos com todo o povo de Deus junto, numa única família. Por isso a importância de vivermos essa realidade hoje, irmão. Lá nós vamos estar juntos, irmãos, como uma única família. Entenda isso. Então, se nós temos alguma dificuldade de viver com algumas pessoas aqui, nós precisamos vencer isso, porque lá seremos uma única família. Olha só, lá, irmãos, poderemos conviver durante toda a eternidade com os nossos amigos e entes queridos que partiram no Senhor, e também com grandes homens como Noé, Abraão, Moisés, Isaías, Paulo, Pedro, João e tantos outros. Tem gente que pergunta, né? Será que a gente vai conhecer as pessoas? Tem um texto que me fala embora, acho que Mateus 26 que me fala embora. Não vou dar o número da casa, nem o bairro, para a gente não poder esperar. Mas aquele texto, quando Jesus ele entra na casa onde os discípulos estavam, e Jesus começa a conversar com eles. E eles começam a pensar que era espírito, mas Jesus se revela. Esse texto dá uma base, e nós vamos conhecer as pessoas que morreram em Cristo. Nós vamos conhecer. Seria monótono demais eu chegar no lugar onde eu não conheço. Nós teremos dificuldade nessa eternidade. Nós ia ter muita dificuldade. Já viu quando você entra dentro de um ônibus lotado? O ônibus está lotado, mas você não conhece ninguém, o que você faz? Ou você coloca o seu fone, ou você abaixa a cabeça, ou você dá uma cochilada. Mas quando conhece alguém, irmão, você não dorme.
Do ponto que você pega até onde você desce, você vai compartilhando, conversando, falando. Por quê? Porque tem comunhão. Então Deus ele tem preparado isso para nós. Então nós vamos sim conhecer as pessoas. Esse texto nos dá uma base que nós iremos conhecer as pessoas. Preste atenção, nos dá uma base. Eu, pastor Júlio, acredito que nós vamos nos conhecer. Então vem para a pessoa que está do lado e fala: eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Diga para ele: eu quero te ver lá. Aleluia. Eu quero te ver lá, Oswaldo. Só que lá você não vai servir água, Oswaldo. Lá você não vai pegar envelope, Oswaldo. Mas eu quero te ver lá. Eu quero ver você lá. As promessas, irmãos, olha só, sobre o futuro glorioso, devem nos confortar na presente era. Olha só, enquanto ainda vivemos em um mundo decaído e corrompido pelo pecado. Então, irmãos, olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos trazer a memória que nos dá esperança. Então, irmãos, olha só, o futuro precisa nos dar esperança. Quando nós olhamos para esse mundo e falamos: esse mundo não tem mais jeito, esse mundo não tem solução, nós temos que olhar, irmão, para aquilo que Deus está preparando para nós e termos esperança. E quando nós olhamos para aquilo que Deus ele tem para nós e temos esperança, nós vamos olhar para o mundo corrompido e caído, mas nós vamos profetizar e dizer: Deus vai transformar, assim como Deus me transformou. Deus vai tocar, assim como Deus me tocou. Aleluia. Irmãos, apesar de hoje não compreendermos todos os detalhes acerca do estado eterno, haverá um dia em que pessoalmente não só estaremos, mas presenciaremos e participaremos de todas essas coisas que a Bíblia diz. Mas isso precisa ser um desejo, irmão. Nós precisamos desse desejo, em nome de Jesus. A consequência de que vamos morar na cidade celestial deve fazer a diferença em nossa vida hoje. Preste atenção aqui para a gente encerrar, irmão, e caminharmos para vivermos essa eternidade. A consequência do que vamos morar na cidade celestial deve fazer a diferença nos nossos dias hoje. Como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com o seu próximo? A certeza do céu não deve tornar os salvos acomodados, nem descuidados. Antes deve servir de estímulo para que cada cristão cumpra os seus deveres. Porque tem gente, irmã, que pensa assim: eu estou na igreja, já aceitei Jesus e salvação é individual. Não, eu tenho um papel, eu preciso cumprir esse papel. Eu preciso cumprir o meu dever. Eu preciso cumprir aquilo que Deus ele colocou no meu coração. Porque se eu pensar assim, que eu estou na igreja, eu sirvo a Jesus e salvação é individual, eu estou sendo egoísta. E eu não posso ser egoísta. Eu preciso dar continuidade naquilo que Cristo criou. Ou seja, eu preciso dar continuidade na ponte para que o pecador me encontre com Cristo. O que eu faço, pastor? Decida viver em comunhão hoje e creia que desfrutará deste presente para todos. Você pode ficar de pé. Você pode fechar os seus olhos, querido? Eu creio que diante dessa ministração, mesmo você que às vezes, a gente consegue ver daqui algumas pessoas que às vezes não estavam com tanto foco, com tanto interesse, mas a gente observa, irmãos, preste atenção, que numa mensagem como essa, Deus nos faz refletir, Deus nos faz pensar. Mas como o louvor foi ministrado aqui, foi enfático, dizendo que será que é isso que eu quero para 2024? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Porque Deus nos faz refletir em algumas coisas da nossa vida que nós precisamos mudar para viver essa eternidade. Com seus olhos fechados, Deus não está perguntando se você consegue. Deus não está perguntando se você dá conta. Deus está perguntando se você quer.
Porque a palavra de Deus diz que Ele será conosco até a consumação do século. Ou seja, Deus é aquele que vai nos capacitar. Deus é aquele que vai nos fortalecer. Deus é aquele que vai segurar nas nossas mãos e nos levar até o final, para que um dia essa eternidade seja realidade na nossa vida. Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite. Nos leva, Senhor, ao arrependimento. Nos leva, Senhor, em nome de Jesus, a tomar as decisões que o Senhor falou em nosso coração. Não permita, Pai, que nós sejamos o muro da nossa casa, o muro da nossa família. Porque na maioria das vezes nós não preocupamos com a eternidade, não preocupamos com o que o Senhor está proporcionando para nós, e automaticamente nós nos tornamos exemplos para as outras pessoas que também não vão querer a eternidade. Mas nos ajude, Jesus, a desfrutarmos dessa eternidade. Olhe para nós, nos dê coragem, nos dê equilíbrio, nos dê ousadia. Fala com o Senhor agora, meu Deus. Revela para Ele. Fala para Ele, Senhor, eu não consigo mesmo. Eu sei que o Senhor não está perguntando se eu sou forte. Eu sei que o Senhor não está perguntando se eu consigo, porque várias vezes eu falei que não fui, mas porque eu tentei ir com a força dos meus braços, eu tentei ir do meu jeito, mas agora eu estou entendendo. Se você está entendendo mesmo, fala isso para o Senhor. Fala, Senhor, eu quero entregar minha vida, eu quero colocar minha vida nas tuas mãos, eu quero fazer parte, eu quero ser essa noiva, eu quero fazer parte dessa comunidade, eu quero viver essa eternidade, eu quero viver uma vida plena, eu quero desfrutar de uma plena comunhão, eu quero desfrutar de uma plena alegria, e eu quero começar a viver isso hoje. Então me ajuda, limpa o meu coração, limpa a minha mente, porque eu quero essa eternidade. Eu preciso dessa eternidade. Ah, Jesus, me ajuda, porque às vezes a minha dificuldade não é ter comunhão com o Pai. Às vezes a minha dificuldade é ter comunhão com o Filho. Às vezes a minha dificuldade não é ter comunhão com o Espírito Santo, mas a minha dificuldade é ter comunhão com o meu irmão. Me ajuda, Jesus, porque eu quero fazer parte. Quero te dar um minuto para você fazer a sua oração, até que eu te conduzi. Agora você e Deus. Você entende por que você está aqui? Você entende por que Deus te trouxe? Então você sabe o que você quer.